Chegamos na lição 12. Vamos falar agora sobre Ezequias e o seu tempo. O rei Ezequias foi um dos reis bons de Judá. Começou a reinar aos 25 anos de idade e reinou por 29 anos. Né? Aqui o autor do nosso livrinho vai destacar ele como um grande reformador. E a própria Bíblia ressalta Ezequias como o melhor rei de Judá. Né? Então, como reformador, Ezequias se dedicou a obedecer e observar a lei de Deus. Né? Então, primeiro nós temos a restauração do templo. Ele abriu as portas da casa do Senhor que estavam fechadas e as reparou. Né? Isso aqui aponta para uma abertura dele para voltar à adoração de Deus no templo ali em Jerusalém. É interessante que a ordem dele foi abrir a casa do Senhor, reparai as portas e tirai do santuário toda a imundícia. Né? E ele ainda declarou: estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Então nós vemos aqui Ezequias como um rei disposto a realmente fazer parte dessa aliança do povo de Deus com o próprio Deus. O compromisso de Ezequias não era só em ser um bom rei, mas principalmente de ser um homem fiel a Yahvé. Né? Além de restaurar o templo, fazer a restauração física do templo, limpando, abrindo as portas, reestruturando, reformando, ele também volta à celebração da Páscoa. Não se celebrava a Páscoa há muitos anos, há muito tempo. Há muitos anos que não era celebrada a Páscoa ali em Jerusalém. Né? Então, é interessante que ele não só chama Judá, o reino de Judá, para celebrar a Páscoa, mas ele manda recado e chama todas as outras tribos de Israel. Né? Lembrando que ali nós temos dois reinos, o reino de Israel e de Judá. Então, o rei Ezequias, que é o rei de Judá, chama até os remanescentes das outras tribos para poder vir celebrar a Páscoa. Olha só o que diz aqui o texto: não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, confiai-vos no Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor. Um grande resultado disso tudo foi um resultado de muita gratidão e alegria e celebração ao coração do povo. Outra restauração que Ezequias faz: restauração do templo, restauração da Páscoa e agora a restauração do ministério levítico. Né? Como o templo não estava funcionando, os levitas estavam meio que perdidos. Então ele volta, ele traz de novo os levitas e diz: olha, vocês têm que fazer o que Deus mandou vocês fazerem. Principalmente o culto contínuo, que havia sido estabelecido por Davi. Lá atrás, quando Davi assume o trono, ele instaura a adoração 24 horas no templo ali, né? Então, Ezequias volta com essa adoração que tinha sido corrompida, parada. Ele também vai chamar o povo para contribuição, para que haja o sustento da tribo de Levi, que é a tribo separada por Deus para trabalhar no templo. Então eles não trabalhavam em outra coisa, trabalhavam no templo, então eles tinham que ser sustentados pelo povo através dos dízimos e das ofertas. Né? Nós temos aqui um caso muito emblemático, né? Um dos grandes acontecimentos do Antigo Testamento, que é a vitória de Ezequias sobre os assírios. Né? O seu pai Acaz, ele foi sendo atacado pelos sírios, e ali eles, né, como a gente viu na aula retrasada, na aula passada, ele pede ajuda ao rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Né? Estava sendo atacado pelos sírios e ele pede ajuda para os assírios. Então agora Ezequias, quando ele se torna rei, ele vai conhecer a força dos assírios. Agora não é mais os sírios, agora são os assírios que vêm contra Jerusalém, contra Judá, e o rei Senaqueribe vem atacar eles. Você vai conhecer muito essa história, ela é bem conhecida. Né? E primeiramente eles sitiam Jerusalém. O que é sitiar? É acampar em volta da cidade, né? Para que essa cidade, né, com as suas muralhas, elas passam fome, passam sede, sejam amedrontados para poder serem conquistados. Né? Então o que Ezequias faz? Ele entulha as fontes. Ele vai tampar as fontes de águas que estavam fora da cidade, para que essa água não seja usada pelos assírios.
Ele desvia a fonte de Gion e canalizou para dentro da cidade, para que ele tivesse suprimentos. Ou seja, Ezequias era uma pessoa inteligente, ele sabia como se planejar para uma guerra, né? Mas Senaqueribe mandou seu porta-voz, que fala na língua hebraica, para desmotivar, para desviar a atenção do povo e para tirar a esperança do povo. Então Senaqueribe, ele vai usar de afronta, de uma narrativa afrontosa, para desanimar o povo, para que o povo se rendesse e não lutasse contra. Só que eles não esperavam que o rei Ezequias não era igual ao seu pai Acás. Acás, quando ele foi ameaçado por uma guerra, ele pede ajuda de outro rei, de outro povo. Mas agora Ezequias, quando ele está sendo ameaçado, está sendo sitiado, ele vai recorrer ao Senhor, né? E em 2 Reis 19:6 diz assim, né? Ele vai procurar a Deus. Ali nós temos a pessoa do profeta Isaías. E Isaías diz para ele: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os céus do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Né? E olha só o que acontece. Israel foi para o exílio. Isso foi bem no período que Israel foi levado para o exílio, mas Judá não foi. Né? A verdadeira conversão de Ezequias para Deus foi verdadeira. E Deus ouviu a história, Deus ouviu a oração de Ezequias, porque Ezequias era fiel. Né? Olha só o que diz aqui, em 2 Reis 19. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 pessoas. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Então olha só o que aconteceu aqui. Né? Senaqueribe ameaça o povo de Judá. O seu rei Ezequias procura o Senhor, e Deus fala: Ezequias, estou contigo, e esse povo não vai te atacar. E no outro dia, então, Deus coloca um espírito tão terrível sobre os assírios e mata 185.000 pessoas. Imagina você acordar e ver 185.000 pessoas mortas. Né? Então Senaqueribe foge dali e volta para a sua cidade em Nínive. Né? Depois disso, nós temos uma doença que afetou mortalmente Ezequias. Ezequias ia morrer. Né? E o profeta fala: arruma sua casa e prepare-se, porque a sua enfermidade é para a morte. Ezequias está à beira da morte, chama o profeta vai lá e fala assim: olha, arruma sua casa, porque essa doença que você tem é para a morte. Então se arrume antes, prepare sua casa antes de você morrer. Né? Mas então Ezequias ora ao Senhor, e olha essa oração, né? Ele orou pedindo vida. Foi mais no sentido assim: Deus, eu fui fiel com o Senhor, te obedeci, fiz tanto assim, eu me voltei para o Senhor mesmo, eu sou teu. Ouve minha oração agora, me dá mais um tiquinho de vida aí, mais um pouquinho de vida. E Deus ouve a oração de Ezequias. Manda o profeta voltar, fala assim: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então Deus deu para Ezequias mais 15 anos. Então o profeta faz uma pasta de figo, coloca sobre a ferida de Ezequias, e Ezequias é curado dessa doença. E tem mais 15 anos de vida. E aí vem um dos grandes erros de Ezequias. A palavra de Deus para o rei é: arrume a sua casa, porque a doença é para a morte. Há uma ordem de Deus aqui para Ezequias: arrume a sua casa. E depois disso ele é curado, ele tem 15 anos de vida. E Ezequias, então, ele tem um filho chamado Manassés. E Manassés se torna o pior rei de Israel. O Ezequias tem esse filho durante esses 15 anos que Deus deu para ele, que ele pediu para Deus. E uma coisa que Deus pediu para Ezequias é: arrume a sua casa. Então Ezequias deixa um filho no seu lugar, chamado Manassés, que se torna o pior rei de Israel. Ou seja, Ezequias não consegue cumprir a ordem de Deus, que é organizar a sua casa,
ter um bom discipulado ali com seu filho, com a sua esposa, ter uma família temente a ele, porque a sua descendência agora, Manassés, é o pior rei que teve o povo de Judá. Amém?